É possível promover a automação da piscicultura a baixo custo? Este foi o desafio feito pela Embrapa Agricultura Digital a universitários do INPES. Resultado, criação de aquameter, um protótipo de equipamentos que monitora remotamente a qualidade da água em tanques de criação de peixes. Então, para falar sobre essa inovação, vamos ouvir agora o Ariovaldo Luchiari Júnior, da Embrapa Agricultura Digital. O Luchiari, deixa eu te falar, eu falei aqui estudantes, eu acho que pronunciei errado aqui. De qual universidade mesmo? De onde? INSPR. Ah, o INSPER, tá certo. Deixa eu te falar, a piscicultura está indo bem no Brasil, aumentando cada vez mais aí o nosso consumo de tilápia. Tá me ouvindo bem agora? Ouvindo aí? Alô? Oi. Bom, Luchiari, então a gente estava falando que o Brasil tem ido bem na área da piscicultura, o agro brasileiro, aumentando o consumo de tilápia. A gente está vendo aí o setor abrindo portas, mandando agora nossos pescados também para a Austrália. Estamos tentando retomar os nossos negócios com o mercado europeu. Então, eu fico imaginando que situações como essa, estudos e pesquisas como essas que vocês estão desenvolvendo, é importante para que o Brasil se consagre, se firme como um grande produtor de pescado com tecnologia de ponta. Isso são importantes, sim, Walter. O ponto é que o Brasil hoje é o quarto produtor mundial de tilápia. Então, nós tivemos uma evolução muito grande no setor. Mas como é que fica a parte de manejo da piscicultura? Tem fatores que afetam, que são químicos e físicos. Entre os fatores físicos, você tem temperatura, a cor da água, a turbidez, a visibilidade e transparência da água que tem que ter. Então, a cor, se ela tiver verdinha, é um sinal que tem muitas plantas, a flora aquática está boa, então ela vai respirar bastante. Entendeu? Durante o dia vai produzir muito oxigênio, mas à noite ela vai respirar e vai produzir CO2. Daí eu vou abordar esses pontos. E tem os químicos que afetam também o pH, a alcalinidade, dureza e o oxigênio dissolvido. Então, os sensores que a gente solicitou foram de temperatura, de pH e de oxigênio dissolvido. Porque como é que é observado esse manejo? Eles afetam muito. A temperatura afeta muito o peixe. Ela tem uma faixa ótima para o crescimento dos peixes. Então, quando as temperaturas são muito baixas, elas são ótimas para a truta. Mas para a tilápia, é um peixe mais tropical, tem uma temperatura mais alta. Então, com uma temperatura maior, ela vai ter um consumo maior de oxigênio. Tá? Vamos tratar essas questões relacionadas mais à tilápia com as perguntas. Temperatura da água. Qual é o ideal? Turbidez. Vamos falar sobre esse tema voltado à tilápia. Se você quiser abordar outras espécies, tudo bem. Mas no caso da tilápia, qual é a temperatura ideal? A temperatura ideal vai ao redor de 30 graus, de 25 a 30 graus. Nível de turbidez da água? A turbidez é um parâmetro meio sensível, depende de quão profundo você vê, tá? Então, a transparência é ideal se você vê de 0 a 40, por aí, tá? Tá ok? Outro elemento que você falou aí relacionado à água. Nós falamos de temperatura, falamos de claridade, turbidez e qual foi o outro elemento? pH. pH, ele influencia. O ideal para tilápia é de 7 a 8,3, essa faixa. Muito mais acima disso ele prejudica e abaixo também. Tá? E a outra é o oxigênio dissolvido. Quando você fala de pH, nós estamos falando de que determinadas regiões, o nível de pH da água é maior ou menor. Em que situações ele é maior ou menor se a gente pegar região norte, sul, centro-oeste? Se você pegar centro-oeste, ele vai ser mais baixo, menor, tá? Então vai ser necessário fazer uma calagem, igual a gente faz com solo de cerrado. Eu comecei em Planaltina em 76, então a gente tinha que lidar com solos ácidos. Então a mesma questão é com a água. Então a gente tem que corrigir, ou fazendo calagem, aplicando calcário agrícola, cal, tá? Dá para fazer esses manejos.
Uma outra coisa, o outro elemento que você tinha falado aí, oxigênio, o oxigênio, como é que é? Porque antigamente a gente via os aeradores que são ligados nesses tanques de criatórios. Agora, como é que fica essa oxigenação, hein? Então, o oxigênio, a faixa ideal vai de 4 a 6. E como é que é feito na maioria dos casos? No Paraná já tem sistemas que estão automatizados. Então, eles estão conseguindo fazer um manejo mais racional, vamos assim falar. Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Então, a faixa ideal dele vai de 4 a 6, tá? Agora, como é que o camarada vê se está faltando oxigênio? Ele vai ver se o peixe está nadando em profundidade e na hora que ele vai alimentar, ele vai ver se ele está chegando lá por baixo d'água e vem e sobe para estar com fome. Ele vê no mesmo local que ele vai ser alimentado. Se ele tiver com a boca para fora d'água, ele vai estar faltando oxigênio. Então, ele vai querer estar respirando nessa situação. E daí, se você der ração, não vai adiantar, tá? Você vai ter perda de ração. E a ração custa 70% do custo de produção, da produção de tilápia. E esses sinais, todos que a pessoa faz por observação, é algo que a gente quer mudar e passar para algo mais racional. Mas os sensores que tem hoje em dia estão mais caros, são meio caros, então o produtor não usa isso. Então ele pode usar uns kits que tem colorimétricos para pH, como esse que você usa em piscina, vamos falar, tá? A mesma coisa para oxigênio dissolvido e a temperatura, esses termômetros comuns, né, que existem por aí. Mas, então, qual que foi o desafio nosso? Vamos para o INSPER, para os estudantes. Vocês conseguem fazer sensores de baixo custo? Entendeu? E aí que eles começaram a trabalhar no pH, nos termômetros para medir temperatura, que basicamente são termopares, cobre Constantan, ou de resistência, ou termosensores que existem por aí, que se compram bem barato no mercado chinês, né? O Luquiari, todas essas variáveis que nós citamos, elas foram desenvolvidas para serem medidas por esses sensores? E eu pergunto, e também, claro, hoje com a tecnologia, com como é que fala, com a conectividade no campo, então o produtor lá da casa dele, na cidade, ele pode acompanhar isso, o pH da água, a temperatura, tudo? Isso, por telemetria, eles vão mandar para a gente aqui, tá? E nós temos aplicativos, uma API e o aplicativo que está em desenvolvimento, que ele estima a curva de crescimento e a quantidade de ração a ser dada em função da temperatura, do oxigênio dissolvido e da alcalinidade. Então, aí ele já faz umas recomendações, esse aplicativo nosso. E ele vai ter essa estimativa em tempo real. Porque como é que ele faz hoje? Ele calcula, às vezes com base em tabelas, mas ele não mede todo dia. Ele vai fazer a biometria do peixe, entendeu? A cada mês, quando faz. Senão, muitos vão no sentimento mesmo, sabe? Na observação prática que ele tem no conhecimento. E a gente não quer, a gente quer mudar isso aí para que seja partido e feito uma recomendação adicional. Esse aplicativo vai fazer isso. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, você disse 70% do custo de piscicultura é ração, e isso tudo está associado ao controle do ambiente em que o peixe está, que é a água, com temperatura, exatamente, pH, oxigenação, tudo isso. Os estudantes, pesquisadores, eles conseguiram condensar esses equipamentos num único, eu digo assim, num único captor, é igual quando a gente vai fazer uma medição, porque hoje você, para medir febre, coloca aqui, oxigenação, oxímetro tem um aparelho que coloca aqui. Vocês conseguiram desenvolver esses equipamentos num único ponto vamos dizer assim, do tanque de criação? Isso, o que eles estão fazendo é desenvolver esses equipamentos conectados num data logger único, num local único. E com isso, dá para fazer o manejo. E dá para colocar vários sensores, tá, em vários locais. Então, essa é a ideia do futuro que a gente parta para isso. Fantástico, porque isso elimina erros no processo
de cria, de manejo, né, desses peixes é algo muito sensível. Então você tem calor, geada, chuva, várias regiões diferentes do país, espécies diferentes, a gente está falando aqui mais para tilápia, mas certamente existem outros manejos com outros dados e recomendações para, por exemplo, o pintado, para o pirarucu e para também outros tipos, até mesmo de tilápia. Então tem vários tipos de tilápia, mas a gente tem curvas de crescimento para todas. Está na nossa programação entrar com tambaqui em tanques escavados e tanques rede. Isso daí a gente está testando com a Embrapa Pesca e Aquicultura lá no Tocantins. Tá? E a gente está vendo manejo diferenciado também em outro local, no Mato Grosso, tá? Com Dourados, com a Embrapa Agropecuária Oeste, para testar lá também como é que são esses manejos diferenciados. E para as espécies, pirarucu, a Embrapa Pesca e Aquicultura trabalha com ele, com tambaqui, caixara, trabalha com os peixes nativos lá também. Então vamos ver se a gente estende para esses também. Uma outra dúvida, depende do estágio de cada desse, por exemplo, nós estamos falando às vezes de alevinos, estamos falando do peixe na fase de engorda, às vezes na fase já de abate. Para cada fase tem que observar, tem uma cartilha sobre esses elementos que nós falamos? Isso, tem. E nesse aplicativo a gente está incorporando tudo isso. Então, na fase de alevino, a estocagem é maior, a densidade de peixe é muito maior, como você está vendo aí pulando aí. Eles são alevinos. Então, eles são muito ativos, então tem que ser alimentados com maior frequência, de 6 vezes ao dia, 4 vezes ao dia. E na fase de crescimento, de engorda mesmo, esses peixes estão distribuindo em outros tanques para crescimento, aí como você falou, na fase de engorda. Você está sabendo bem do processo de produção, hein? E eles têm quantidades específicas para essas fases. Muito bem colocado. E de qualquer forma, e as mudanças climáticas no país? Eu digo mudanças climáticas, eu falo assim, nós aqui no Centro-Oeste, você está falando de onde, hein? Estou falando de Campinas. Pois nós estamos aqui no Centro-Oeste, agora começa um período mais frio. No Brasil, de um modo geral. Nesse período, o que o piscicultor tem que fazer? Ele tem que prestar atenção na temperatura da água. A temperatura da água para tilápia, por exemplo, você já falou aí, mas quando está geada, quando está mais frio, existe algum manejo para isso? Não, então, ele vai diminuir a ração, entendeu? Porque a temperatura, quanto mais quente está a temperatura, mais a tilápia vai comer e mais vai consumir oxigênio. Então, aí ela vai produzir mais CO2 e aí outra parte. Quanto mais frio, o peixe é por quilotermo, então ele vai ficar bem mais paradinho. Então, diminui a ração, diminui isso daí, que vai. Mas, normalmente, o que acontece é que tem uma parada, de certa forma, nos períodos de inverno, entendeu? Mais frio, então o peixe está menos ativo, então não cresce tanto, a curva de crescimento é menor. É possível o consórcio de espécies diferentes no mesmo tanque? O que eu conheço é de carpa, que tem o cultivo de várias espécies, mas de carpa em Santa Catarina, que eles fazem esse cultivo. Então, tem espécies que são de baixo, a carpa capim, e daí vai subindo no extrato, quanto mais próximo da superfície, vão colocando outras. Eu vi aqui em Jaguariúna um camarão marinho criado em estufa coberta, tanques cobertos, em que ele bota também um pouco de tilápia lá dentro, mas mais no sentido de comer peixe morto. Tá, camarão morto. Agora, deixa eu falar, para concluir nosso papo, que é sobre a pesquisa e sobre a possibilidade do piscicultor acompanhar esses parâmetros por meio de tecnologia desenvolvida pela Embrapa, juntamente com os estudantes do INSPER. Quando é que isso vai estar acessível, se é que já não está, para o piscicultor? Então, nós vamos entrar agora numa fase de teste. Nós temos um projeto que se chama Semear Digital, e que a gente atua em distritos agrotecnológicos e para o objetivo de levar conectividade no campo, levar novas tecnologias digitais, tudo isso. E nós temos um DAT, um distrito em Caconde. Então, Caconde tem uma represa, eles são produtores de tilápias e de café.
é o maior produtor do estado de café de qualidade. E nós vamos atuar também com a piscicultura. E lá nós já temos os piscicultores que nós vamos testar isso aí, fase final de validar. Daí, para chegar no mercado, vai depender de uma estratégia de jogar o produto no mercado, de comercialização. Então, vai ter que ter parcerias com firmas que tanto o INSPER como nós vamos tentar buscar esses parceiros. Isso vai ajudar muito a agregar valor ao nosso produto, à medida que a gente vai poder garantir rastreabilidade. Por exemplo, quem compra vai saber em que lugar foi criado, em que temperatura, que tipo de alimentação. É isso que dificulta nossos negócios com o mercado europeu, é ter rastreabilidade de um produto que a gente come, consome, aumenta aqui. Você colocou aí a situação, o Brasil está quarto maior produtor de tilápia do mundo, mas a gente precisa alcançar mercados. Então, eu acredito que isso vai agregar valor. Com certeza. Nós temos um sistema que chama CibraAR, que é de rastreabilidade. Ele está sendo utilizado em açúcar de merara, tá? É um sistema muito bom e vai auxiliar na rastreabilidade de peixes também, tá? Então, vamos ver se chega até lá, porque realmente para não acontecer o que aconteceu com o panga, né? Com o pangaços que veio do Vietnã e a gente não sabia a qualidade dele. Então, todo mundo pegou um preconceito contra o panga, né? Que é um bagre. Tilápia que nós suspendemos as importações agora, exatamente por causa de segurança né, de saúde, né, sanidade animal. O Luchiari, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu sou encantado com piscicultura. Eu acho que isso pode ser uma revolução. E a gente ainda tem muito espaço para trilhar no Brasil ainda. A gente defende o consumo de pescado no país, está na faixa de 10, 12 quilos, precisa aumentar muito isso. O peixe ainda está muito caro e a gente precisa baratear o peixe e torná-lo mais acessível às nossas populações. Algo mais a acrescentar? Deixa você com um minuto a mais aí para quem está querendo entrar nessa atividade. Eu tenho que contente de ver que você gosta de piscicultura, porque eu montei a Embrapa Pesca Aquicultura lá em Palmas, no Tocantins, há 10 anos atrás. Entendeu? Fui para lá, era do zero, começamos do zero e começamos a produzir conhecimento para a piscicultura, que precisa de um impulso grande para que se desenvolva no país. Tá certo. Eu tenho até um amigo lá, o César Carneiro, que montou lá o César. Você conhece ele, né? Conheço. César criava lá Pirarucu. Depois acho que ele mudou para Santa Catarina. Ariovaldo, obrigado pela sua participação aqui. Estamos sempre à disposição para poder informar o nosso telespectador sobre as inovações, principalmente vocês da Embrapa, que é o nosso chamego aqui, tá bom? Tá bom, obrigado. Está à disposição para falar. Tá bom. Mais tarde a gente fala do aplicativo e demonstra ele para vocês aí.